Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Ramos e este é o episódio de reestreia do podcast Boto Fé Nesse Som. Primeiramente um recado. Nesta nova fase quero falar mais sobre música nortista. Não vou cravar que vamos só falar de artistas do norte, porque eu gosto de desfrutar a liberdade de utilizar este espaço para viajar pelo mundo da música. Mas a prioridade é cobrir a cultura da minha região. Para quem está ouvindo pela primeira vez e não me conhece, eu moro em Palmas, Tocantins. Todos já devem estar cansados de notar como a região norte é invisibilizada tanto pela mídia tradicional como pela mídia independente também. Neste episódio de retorno, converso com a artista Karen Francis de Manaus, mas que hoje mora em Belém. Ela tem 23 anos e é uma das revelações do R&B e do Afrobeats brasileiro. Karen já tocou em grandes festivais como o Cirrasgo de Belém e o Primavera Sound de São Paulo. Nesta conversa você vai conhecer mais sobre o processo criativo dela, a influência africana na sua música, o início da carreira e o que ela está planejando para o futuro. Mas antes da entrevista, peço para você seguir o Boto Fé Nesse Som no aplicativo que você está ouvindo o podcast. Dê 5 estrelas no caso do Spotify, avalie no caso da Apple Podcasts. Tudo isso é importante para que este trabalho chegue a mais pessoas. Eu lancei uma newsletter e estou produzindo vídeos para TikTok e Instagram. Os links para assinar esta newsletter e me seguir nas redes sociais estão na descrição do episódio. Mas é bem fácil me achar, viu? Em todas as redes sociais é só procurar por Boto Fé Nesse Som. A newsletter também tem o mesmo nome. Agora, vamos de Karen Francis. Se tiver afim, tanto faz, juro, não vou me importar. Baby, eu não vou ligar se você quiser ficar. Yeah, fico sozinha em casa. Hoje eu vou conversar com a Karen Francis, artista de Manaus, uma das selecionadas quando eu fui curador do Festival Cirrasgo, numa seletiva que eles fizeram de artistas da Amazônia Legal. Foi lá que eu conheci o trabalho dela. Já me encantei logo de cara, inclusive foi uma das que eu coloquei lá como na minha listinha entre os 10 preferidos. Oi Karen, tudo bem? Um prazer ter você aqui. Já há muito tempo que eu queria conversar contigo. Oi, um prazer também. Nossa, eu não sabia não que você tinha me colocado na tua lista. Fico feliz. Sim, a gente tinha que fazer uma lista com 10 artistas, os nossos 10 artistas preferidos, e você tava lá entre os meus. Karen, pra quem não te conhece, pro pessoal aqui do Tocantins e do resto do Brasil aí que ainda não teve contato com o seu som, fale um pouco mais sobre a sua carreira, como você começou. Então, eu sou uma artista que nasceu no interior do Amazonas, em Maués, mas eu costumo falar que sou de Manaus porque eu com 3 meses eu fui para Manaus, né? E desenvolvi meu trabalho artístico lá. Depois de um tempo, com 11 anos de idade, eu fui morar no outro interior chamado Nova Olinda do Norte e voltei com 17 para Manaus. Mas assim, Manaus sempre pautou os meus trabalhos, né? Então, considero que eu sou uma artista de lá mesmo. O início da minha vida na música começou dentro de casa, né? Com a influência dos meus pais. Eu sempre ouvia muita música e eu cresci num lar cristão, né? Então eram músicas cristãs, mas dentro do que eles podiam me apresentar também de outras sonoridades, né? E tudo mais. Não era necessariamente só ali naquele ambiente cristão. Eu sou filha de moçambicana com brasileiro e isso influenciou totalmente na minha musicalidade. Eu sou muito apaixonada pela fala, pela forma de falar, na verdade, pelas melodias, né, pelas coisas que são construídas a partir da fala. E eu prestei muita atenção na forma que minha mãe falava e cantava. Isso foi ali alimentando, né, algo em mim. Meu pai sempre também quis reforçar coisas, né, sobre negritude comigo. Minha mãe também
Então eu ouvia muitos artistas negros dentro do gospel. Foi na infância que eu conheci o rap, né? Meu pai me apresentou o rap e outros estilos também. Fui musicalizada ali naquele ambiente, né? Ainda na infância, e com 9 anos comecei a tocar violão. Já cantava no grupo de louvor com meus pais, mas comecei a ter um pouco mais de participação nesse espaço, cantando e tocando, né? Digamos que a partir dos meus 9 anos aí essa coisa floresceu bastante. E foi assim. Com 11 anos comecei a escrever e foi assim. Sobre essa influência cristã na musicalidade de muitas pessoas aprenderam a tocar na igreja. Enfim, a igreja, Uhum, com toda essa complexidade que tem do cristianismo, uhum, conservadorismo de parte da igreja, mas a igreja também tem um papel aí importante nessa questão musical. Muita gente se formou na igreja, né, musicalmente. Eu mesmo lá em Gurupi, quando eu morava no interior, eu tinha muitos amigos que aprenderam a tocar baixo, bateria na igreja uhum, e depois levou essa influência pra carreira deles. E aí hoje uhum, você faz um som meio que, até depois eu gostaria que você definisse o seu som, você faz um som ali meio R&B, meio soul, que também vem uhum. muito da igreja, né? Isso qualidade presente nas religiões cristãs. Com certeza, com certeza. Eu vejo muito essa influência da música, da igreja, no caso, né? Porque eu vivi. O meu pai, ele não era somente pastor, ele era missionário, né? E foi nesse contexto, e a gente sabe muito bem, inclusive, como é que é esse contexto dos missionários no norte do país, né? Tem toda uma configuração diferente. é, Então, eu vivi nesse aspecto de muita doação, né, para a missão, no caso, né, que a missão era evangelizar, né, pessoas e tal. Foi por isso que eu me mudei para o interior e eu pude perceber, depois quando eu fiz faculdade de música, né, fiz licenciatura, e aí eu consegui teorizar isso, ter um pensamento um pouco mais, digamos que científico sobre isso, mas nessa minha vivência, indo por vários lugares do Amazonas, eu entendi que a música, a igreja, na verdade, foi uma grande musicalizadora, né, do Estado, porque enquanto o próprio Estado, né, a instituição não estava ali é, acessibilizando esse ensino musical, a educação musical, a igreja estava ali com os seus poucos recursos, dando, às vezes não era nem dando aula, assim, era deixando o instrumento na disposição das pessoas, sabe? Coisa que muita gente não tem, né? Tem gente que nunca sequer tocou no instrumento musical. E acho que é isso, cara. Eu vejo muito assim como um lugar de musicalização mesmo. E aí você fala sobre a influência da África. Pelo que eu percebi, você fala também sobre a influência da fala, né? E eu tava até Uhum, lendo esses dias, tava vendo, na verdade, um vídeo do GG Albuquerque, ele falando sobre a influência da África. A gente sempre vê muito pelo lado do tambor, e maravilhoso isso, mas também tem uma vocalidade, essa parte melódica, essa parte da voz também, né? total. Eu acho que o que me pegou, assim, antes, hoje eu sou uma artista de afrobeats, né? Afrobeats, R&B, mas antes de eu conhecer de fato Afrobeat, eu conheci em 2015 quando eu fui para Moçambique, eu já tinha sido capturada ali, já tinha, já estava apaixonada por uma certa oralidade ali, a melodia da fala, né, que eu via na minha mãe, porque assim, a minha mãe, ela fala português de Portugal, né, hoje ela fala português brasileiro, mas ela tem muito sotaque ainda, português de Portugal, e quando eu era criança era ainda maior, né, era mais intenso isso, então eu sempre fui muito observadora, assim, eu ficava entendendo, e isso influenciou na minha alfabetização, até hoje, assim, influenciou tanto na minha musicalidade quanto, às vezes, na forma de falar. Às vezes dá uma travadinha, assim, sabe? Mas isso me apaixonou primeiro, né? Tipo, independente da percussão, assim, o que me apaixonou primeiro foi a melodia da voz,
a forma de pronunciar, que às vezes é diferente, né, da nossa, porque Moçambique é um país lusófono, né, mas foi isso que me pegou mesmo, essa sonoridade da voz, sabe? Esse sotaque melódico, digamos assim. E quando você foi para Moçambique, o que que você pode falar sobre essa viagem e o que que você, além dessa questão da oralidade, o que te encantou em Moçambique e que tem influência na sua vida hoje? Cara, eu acho que pelo fato de eu ter sido criada por um pai e uma mãe, né, de ambientes diferentes, e uma mãe que era ali estrangeira, mas que não se afastou da própria cultura, né, do lugar de onde veio. Eu acho que isso, as duas culturas já estavam muito entranhadas assim na minha vida, tanto na forma de falar, nas expressões, na comida, na roupa. Então, assim, eu sempre dividi muito isso e sempre lidei muito bem com tudo isso. Eu ouvia muito falar, né, de Moçambique, inclusive sempre tive um pensamento muito diferente, assim, né, do coletivo sobre o continente africano, né, os estereótipos que existem, né. Então, quando eu fui para Moçambique, para te ser bem sincera, eu me senti muito em casa, até porque Moçambique, ao meu ver, é um país muito acolhedor com pessoas brasileiras, né, porque pelo fato da língua e também de eles consumirem muita coisa daqui, eu me senti muito acolhida, meio que eu já conhecia todo mundo, toda a minha família, por histórias que a minha mãe contava. Eu sempre fui muito curiosa, então assim, era coisa da minha mãe me contar e eu perguntar o nome do sobrinho da fulana de tal e, enfim, guardar essas informações. Então, quando eu cheguei lá, foi muito natural para mim. A única coisa que não foi natural foi o jet lag, né? Que é essa diferença aí de horários. Como assim? Eu tô almoçando, era pra eu estar tomando café, esse tipo de coisa. Mas, assim, foi uma experiência muito boa. Gostaria hoje de voltar com essa visão que eu tenho hoje, mas foi muito importante para minha formação enquanto pessoa, e ainda bem que eu fiz isso aos 15 anos. Quando essa viagem foi, você lembra o ano exatamente? Foi em 2015. É fácil porque eu nasci em 2000, né? Então, Ah, entendi. qualquer. É Eu, né? fácil. Em 2015, o Afrobeats ainda não tinha explodido mundialmente, ou eu tô enganado? Então, eu não sei te dizer certamente, mas no meu meio, assim, ninguém ouvia. Ninguém Ninguém ouvia. ouviu. Até porque eu não conheci necessariamente como Afrobeats. Eu conheci o Kizomba, e aí a partir do Kizomba, do Kuduro, eu fui conhecendo esses outros estilos, porque o Afrobeats, ele teve essa explosão na Nigéria, né? Então é bem diferente de Moçambique. Moçambique tem os seus outros estilos, que eu não necessariamente me conecto tanto com os mais tradicionais, mas eu conheci o Kizomba lá, e aí eu fui conhecendo outros. Então, no meu meio, assim, principalmente em Manaus, eu não ouvia. No Brasil, assim, também para mim demorou um tempinho para eu identificar os artistas que faziam aquilo, né? Entendi. E aí, mas desde sempre, quando você decidiu seguir carreira artística, você quis fazer Afrobeats, música com influência da África, né? Na verdade, o primeiro trabalho que eu gravei, que foi o EP Acontecer, ele era muito num lugar de que eu escrevia as músicas, voz e violão, né? Então, eu estava ali explorando alguns estilos. Eu não digo que aquele estilo daquele EP reflete exatamente quem eu era musicalmente naquele momento, mas eu acho que eu fui para um lado pop, um lado R&B, talvez, mas muito pop mesmo. É, Agora, quando do acontecer até os meus próximos lançamentos, passou muito tempo, então eu acho que passou uns 2, 3 anos. Nesse período eu falei assim, cara, eu me apaixonei muito mais, né, pelo Afrobeats. Eu falei, eu preciso fazer isso, assim, tipo, mesmo que eu não tenha necessariamente referências, né, talvez não chegou até mim, mas eu não tinha tantas referências de pessoas fazendo isso aqui. Hoje eu sou fã de um monte de gente, né, que faz, mas eu não tinha tantas referências e eu falei assim, cara, eu quero fazer isso, porque eu quero fazer pra eu mesma escutar, sabe?
pra eu mesma me divertir com isso que eu tô fazendo. Teve alguma artista que te inspirou bastante quando você resolveu seguir pelo Afrobeats? Cara, tem uma galera que eu ouvia muito, assim, que é da Nigéria, que é a Yemi Alade e o Davido. Eles dois eu escutava pra caramba. Depois eu sou muito, muito fã da Mayra Andrade, assim, eu sempre falo isso. Ela é lá de Cabo Verde, né? E aí eu fui pegando Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, os Calema, que eu gosto muito. Mas aqui no Brasil, assim, eu tenho uma grande, grande referência, que é a Lued Luna. Eu achei que, assim, ela me fez muito feliz, assim, com as músicas e com o seu interesse também de trabalhar com Afrobeat, né? E não só com Afrobeat, mas com outras expressões dentro da musicalidade negra. Foi uma grande influência ainda para mim. A produção das suas músicas, você tem um produtor, já se identifica e já trabalha com ele sempre? Como é que tá esse processo de produção da música? Eu pergunto isso porque eu gosto muito da produção das suas músicas. Olha só que legal, eu fico feliz. É um processo muito carinhoso para mim, sabe? Hoje em dia, geralmente, em algumas músicas, acho que talvez na metade das músicas, eu também assino a produção, né? Junto com a outra pessoa, faço com a produção. Então, porque é um processo que eu participo bastante, que eu crio, que eu monto e que eu penso nos arranjos, enfim. Então, assim, quando eu comecei a produzir o meu álbum, que eu vou lançar já já, eu queria fazer um álbum de R&B, Afrobeats e rap, né? Tendo referências ali do rap, não necessariamente eu rimando, tendo ali outros artistas, outras pessoas ali para somar comigo. E aí eu entrei em contato com o Tico. O Tico Pro, ele produziu a música Proveito da Lued Luna. E aí eu conheci ele por conta dessa música, porque quando ela lançou, eu falei assim, explodiu a minha cabeça. Eu falei, cara, que música incrível. E aí eu fui ver e eu falei, cara, eu preciso trabalhar com uma pessoa que domine esse estilo, né? Tá todo mundo querendo aprender, obviamente, mas eu senti ali um domínio e eu senti também que era uma pessoa que já trabalhava com artistas que vinham do continente africano também, sabe? Então isso para mim é muito precioso, ir para um lugar que seja mais fiel mesmo, com o estilo, né? Beber de uma fonte um pouco mais original, digamos assim. Mas depois, né, veio pandemia, veio tudo. O Tico produziu várias músicas, produziu Cardume, Expectativa, que são músicas que já estão aí para todo mundo ouvir. Produziu uma parte do meu álbum também, mas acaba que a pandemia atrasou o meu disco em 3 anos, né? E eu também pensei em outras formas, porque o Tico mora em São Paulo, eu morava em Manaus, né? Então, eu pensei em outras formas de produzir, fui trabalhando com produtores de Manaus mesmo, onde eu pudesse ir para o estúdio e montar tudo junto, sabe, ali. A Elisa Maia fez a direção, a Elisa Maia, que é uma artista lá de Manaus, incrível, ela fez a direção do meu disco. Então, assim, eu fiz tudo, né? Eu e a Elisa, a gente pensou em tudo. E aí a gente foi chamando outras pessoas para somar. Acho que ao todo, trabalhei aí com uns 4, 5 produtores. E eu também fazendo a coprodução. Hoje em dia não é um critério trabalhar com uma pessoa só, não. Eu estou tentando trabalhar com várias pessoas para exprimir. Tá certo isso? Exprimir? Acho que sim. a melhor das eras. Entendi. Assim, sabe? Mas sabendo disso que você faz a coprodução das suas músicas, dá até pra entender ainda mais esse meu gosto pela sua produção, porque tem ali uma originalidade, um conhecimento assim sobre Afrobeats. Sobre Cardume, que é uma música que eu particularmente também gosto muito, quando você ouve Cardume, é sobre o tempo que passou e eu nem vi. Tantas vezes deixei isso se repetir. É sobre a pausa que a vida tem que dar para aqueles que não podem descansar. Eu me pergunto.
pelo menos eu sinto, é uma Afrobeats, né? Como tudo vem da África, a gente consegue perceber ali uma certa semelhança, né? Teve até a música recente do Travis Scott, que a galera falou, ou é funk ou é Afrobeats. E aí na sua música, Cardume, eu também percebo um pouco isso. Eu falei, nossa, essa música é muito Bahia também. Total. Teve isso, teve na sua produção? Cara, é muito doido isso aí. Porque essa é uma parada que eu acho que eu nunca falei com ninguém, né? Porque ninguém nunca perguntou. Mas eu sempre fico pensando muito. Porque não necessariamente por conta do BPM, não é um Afrobeat ali o que a gente já costuma ouvir, né? Tem vários elementos ali, tem vários violões, tem orquestra, tem uma cadência diferente. Mas isso me lembra muito a sonoridade também baiana. Eu acho assim, quando eu lancei, né, eu costumava dizer que era um Afrobeats, né? Mas eu acho que é muito. Eu não sei nem te explicar qual é esse estilo. Eu acho que é da musicalidade negra brasileira. Para mim, essa música é muito brasileira, assim. Apesar de tudo vir, né, essa musicalidade negra vir do continente africano, eu acho que essa música ganhou uma característica muito brasileira. E só para encerrar, Karen, gostaria de saber como é que estão os seus planos aí pro futuro, o que dá para adiantar, esse álbum aí, quando que sai? Então, eu acho que, não sei se eu tô podendo dizer a data, mas ele vai sair já já, gente, sério, vai sair já já, então me acompanhem aí. Não sei quando que vai ao ar esse episódio, mas provavelmente vai estar já já. Interrompendo brevemente essa entrevista para informar que o álbum novo da Karen Francis já tem data de lançamento. Será no dia 1º de setembro. O álbum se chama Anos Luz. Então, além disso, eu vou lançar outros singles depois com artistas muito legais. E essa notícia eu consigo falar aqui no dia 19 de novembro. Eu estarei no Afropunk Bahia. Então, que massa. Poderei estar lá cantando Cardume, que é uma música. Inclusive, eu queria dizer aqui que quando eu escrevi Cardume, foi depois de uma imersão no trabalho da Mayra Andrade, lá de Cabo Verde. Eu me imaginei em Cabo Verde escrevendo essa música, mas acabei acertando outro lugar. E foi a Bahia. E aí eu vou estar lá, cantando essa música. Espero que as pessoas se identifiquem de alguma forma. Karen, eu até queria falar mais com você, porque, enfim, gostei muito, aprendi muito com a sua entrevista, mas vamos ter que encerrar, até porque também eu acho que em breve eu estarei te entrevistando novamente para falar sobre esse álbum. Muito obrigado, viu? Beleza, então, eu que te agradeço, foi muito, muito legal aqui relembrar esses momentos da minha vida e da minha construção musical também, então vamos se falar outras vezes e valeu demais. Agora que você ouviu a entrevista, ouça as músicas da Karen Francis, né? E siga ela nas redes sociais. Daqui 2 semanas sai o primeiro álbum da carreira dela. E claro, siga o Boto Fé Nesse Som no aplicativo que você tá ouvindo este podcast. Dê 5 estrelas no Spotify, avalie na Apple Music, assine de graça a newsletter Boto Fé Nesse Som e me acompanhe nas redes sociais. Até mais!